Olá, caríssimos amigos, caríssimos irmãos, presentes aqui na Escola Católica da Fé para mais esse momento formativo, um projeto onde nós iniciamos falando sobre a importância das cartas de Paulo, né? Paulo não conheceu Jesus enquanto ele pregava na Terra, mas a sua experiência foi tão grande que motivou Paulo a percorrer o mundo até então conhecido por ele, criando, animando as igrejas e estando presente ao lado delas, através das suas cartas, através do seu espírito, animando cada uma daquelas igrejas que ele passava e formava. E não igrejas como nós vemos hoje, né? Estruturadas, grandes, né? Mas uma igreja doméstica, uma igreja que começava simples, uma igreja familiar, mas que foi a semente que não poderia faltar nesse grande terreno que é a vida e a proposta em Deus. Tá bom? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso momento formativo das cartas de Paulo, tá bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos dê a capacidade de compreensão que o apóstolo Paulo teve do que é Deus, do que é a vida e do que é a sua missão enquanto cristão. Nós não podemos negar o nosso chamado. Todos aqui somos batizados, somos chamados a anunciar Jesus e existem somente dois tipos de cristãos no mundo, tá? O cristão missionário, que é aquele que busca, que fala sobre a palavra de Deus, e o cristão que eu chamo de, filosoficamente, de um cristão frouxo. O cristão frouxo é aquele que tem vergonha, aquele que tem medo, aquele que, ao perceber alguma situação onde a sua fé pode ser testada, perguntada, ele se esquiva. Então, nós precisamos fortalecer o cristão de verdade, o cristão que entende que o sofrimento, a perseguição faz parte da nossa história, ok? Então, seguimos aqui. Nós vamos trabalhar hoje, então, a carta de Paulo a Filemon, uma carta que é muito pequena, que é muito pequenininha, tá? Ela tem apenas 25 versículos. Vamos dar uma olhadinha nela aqui nesse momento, tá bom? Tá bom? Então vamos lá. A carta a Filemon é a mais curta das cartas de Paulo, apenas 25 versículos. Apesar de seu tamanho, é rica em lições sobre o amor cristão, reconciliação e liberdade interior. É uma carta pessoal, escrita por Paulo a um cristão chamado Filemon, abordando o caso de um escravo fugitivo chamado Onésimo, que havia se convertido após encontrar Paulo na prisão. Nós vamos saber que Onésimo, ele era escravo de Filemon, tá? E ao estar com Paulo na prisão, Paulo apresenta o evangelho a esse homem, a Onésimo, e Onésimo abraça a fé cristã. Então, Paulo gera um filho na prisão, um filho na fé na prisão. Nós vamos olhar um pouquinho o contexto dessa carta, o que Paulo nos traz como ensinamento dentro dessa pequena carta, mas importante e significativa para entendermos a ação de Deus na vida de Paulo, na vida da nossa igreja cristã. Ok? Seguimos aqui então. Então vamos lá. Qual é o contexto histórico dessa carta? Então, como as anteriores que nós conversamos aqui, a data provavelmente ali entre 60 e 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão de Paulo em Roma, tá? O destinatário, já falei, é Filemon. Filemon é um cristão recém-convertido, né? Provavelmente conheceu Paulo em Éfeso, mas ele era de Colossos, né? Onde tem a famosa carta de Paulo aos Colossenses. Mas ele provavelmente conheceu Paulo em Éfeso, tá bom? Éfeso
aonde mais tarde viria a residir a nossa mãe Maria. Nossa mãe Maria viveu por lá, por essas bandas de lá, tá? É interessante pensar que nesse momento, a Filemon, ele faz parte de um grupo de pessoas que toca uma igreja, né? Uma igreja doméstica na sua própria casa. Foi assim que as muitas igrejas nasceram. Então, Filemon, uma pessoa da mais alta confiança de Paulo, porque Paulo confiou a ele o início de uma igreja, e Paulo se encontra depois, posteriormente, com um dos seus escravos, né? Então, o personagem dessa carta central é Onésimo, escravo de Filemon, que fugiu, encontrou Paulo e se converteu. Então, é interessante quando nós falamos sobre esses encontros, né? E o Papa Francisco, que nos deixou há pouco tempo, ele disse uma frase bem importante: a vida não é tempo que passa, mas sim tempo de encontro. Então, se nós olharmos para a história do cristianismo, nós vamos ver inúmeros encontros que aconteceu com o protagonismo de Jesus, o protagonismo dos discípulos, de pessoas que naquela época entenderam a proposta de Jesus e se encantaram com essa proposta e falou: eu preciso transmitir isso a mais pessoas. Então, é interessante saber, né, como o encontro no cristianismo, na nossa fé católica cristã, ele é importante. Não à toa que nós nos encontramos na missa, não à toa que nós nos encontramos nas orações, não à toa que nós nos encontramos nos diversos momentos onde Deus se faz presente. E aí nós imaginamos que onde nós vamos, Deus chega depois, é o contrário, tá? Ele chega antes, ele nos convida, ele nos impulsiona a estarmos sempre unidos, ok? Então vamos lá, dar sequência aqui no nosso trabalho, vamos lá então eu começo com uma frase importante, tá, que está no Evangelho de São João, João 18:37, e fala da seguinte forma: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essa frase foi dita por Jesus diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou: mas o que é a verdade? E Jesus já tinha dito: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos não teve a honra de ouvir Jesus, porque ele estava encerrado no seu palácio, ele estava absorto nos seus trabalhos como representante do governo romano naquela província, e ele não teve a oportunidade de ouvir Jesus falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus se coloca como esse caminho, essa porta, essa via necessária e única para estar com Deus. Por isso que ao falar de cristianismo, nós falamos de uma verdade que não é uma ideia, mas uma verdade que é uma pessoa. E essa pessoa nos convida a todos os dias, a estarmos com ele, cumprindo a sua grande missão, tá? Então, Paulo, por que eu trouxe essa frase aqui de Cristo, do Evangelho de São João? Para falar o seguinte: quando a verdade é dita, independente do lugar que ela esteja sendo proclamada, ela vai converter, ela vai atrair, ela vai aproximar pessoas. Por isso que nós precisamos saber o que é a verdade. O que é a verdade? E nessa carta nós vamos começar a entender um pouco ao entender a verdade, ao ser encantado e dominado e apaixonar-se por essa verdade, nós mudamos a nossa vida, mudamos o nosso jeito de agir também. Até porque, quando nós falamos sobre a nossa história, ela é repleta de prisões. A nossa história ela é repleta de momentos de solidão, momentos de cárcere, tá? E aí, começo com uma pergunta aqui para você hoje. Essa pergunta, ela vem tocar no nosso coração. Como você tem lidado com conflitos e rupturas em seus relacionamentos? Olhando para você, quais são as prisões? Quais são os cárceres?
Quais são as grades que prendem você da liberdade, do encontro com Cristo, do encontro livre com Deus? Quais são os seus vícios? Quais são as suas dificuldades? Porque nessa carta de Paulo a Filemon, ele fala sobre liberdade, nada mais do que necessário nos dias de hoje. Muitos de nós estamos presos aos celulares, muitos de nós estamos presos a dogmas, a ideias pré-concebidas e mal concebidas. O que te prende hoje? Quais são as suas prisões? Aonde o seu coração está dominado? Essa carta, ela, mesmo curta, ela tem a capacidade de nos ajudar a entender a fragilidade e a alegria de que é a nossa vida, que é a nossa história. Ao mesmo tempo frágil, mas uma alegria muito grande, porque foi Deus que a concebeu, tá? Então, seguindo aqui, gente, contextualizando aqui um pouquinho, então, Paulo, na prisão, ele escreve uma carta para informar ao amigo que ele se encontrou com seu escravo, que havia fugido. O nome dele era Onésimo, né? Esse escravo que havia fugido estaria voltando para casa. Olha como Paulo é incisivo, né? E essa carta foi escrita justamente para falar o seguinte: amigo, eu estou mandando de volta o seu escravo, mas para você recebê-lo agora como irmão, não como escravo. Imagina você ter uma pessoa que você considera o seu escravo e alguém lhe fala: hoje você precisa receber essa pessoa como seu irmão. Imagina você ter uma pessoa que você manda nela, que você tem uma ascensão sobre ela, mas Deus fala: eu quero que você receba e o trate como irmão, não como escravo ou empregado. Tá? Então, esse bilhete que o Paulo mandou é um pedido para acolher esse escravo como um irmão amado, não apenas como irmão, mas o irmão amado. Esse é, portanto, um valioso documento de como o cristianismo abala uma perversa estrutura das sociedades antigas, a escravidão. Para quem imagina que o cristianismo é uma prisão ideológica, está muito enganado. Para quem imagina que o cristianismo serve às forças do mal, está muito enganado. Ele é uma fenda nesse mundo de chagas, de dor, de escravidão, de prisões que nós estamos vivendo atualmente e sempre foi assim também, né? Nada muito diferente também. Então, essa carta de Paulo a Filemon, ela é muito forte, tá? Então, Filemon era uma pessoa rica, tá? Tinha posses, tinha condições. Paulo o cativou com o evangelho, né? Provavelmente deve ter cruzado ali com esse Onésimo, né? Nesses momentos em que eles se conheceram lá na casa de Filemo, mas foi na prisão. Foi na prisão que Paulo realmente transforma aquele homem escravo em um homem livre realmente, tá? Que nenhuma algema, nenhuma corrente, corda faria, ao ser rompida, traria mais liberdade para esse homem, tá? A gente não sabe quais foram o porquê que ele fugiu, como que ele chegou até Roma, como que ele foi capturado, como que ele foi preso, né? Mas sabemos que Paulo gerou um filho na prisão. A eloquência de Paulo, a verdade com que ele dizia sobre Jesus Cristo, fez com que Onésimo falasse: eu quero abraçar essa fé. E aí nós vamos ter alguns escritos que apontam para Onésimo sendo um dos primeiros bispos, né, em Bizâncio. Olha o quão importante foi esse encontro de Paulo, essa virada de chave na vida de Onésimo e o pedido que Paulo fez. Filemon, recebe este amigo como um irmão amado, não como escravo.
Então, Paulo, ele é muito inteligente nos seus pedidos, né? E essa carta fala muito para a gente sobre isso, né? Será que nós estamos dando liberdade para as pessoas que nós encontramos? Será que nós estamos dando liberdade para as pessoas com que nós olhamos? Será que o nosso olhar liberta? Será que a nossa palavra liberta? Será que os nossos relacionamentos são relacionamentos que libertam as pessoas de suas prisões? Porque Paulo, mesmo estando encarcerado, faz o homem livre por dentro e por fora. Porque faz com que Onésimo volte a Filemon livre em Cristo e livre da escravidão dos homens. Olha que coisa mais linda, né? E aí nós temos aqui, né, pelas leis romanas, o escravo fugitivo deveria ser devolvido ao seu senhor. Olha que pesado isso, tá? Pelas leis romanas, se o meu escravo fugisse, ele deveria ser devolvido ao seu senhor, que lhe aguardava com punições severas. Severas. E aí, Paulo não transgride nem questiona essa lei romana, muito menos o sistema escravagista. Mas a forma como Paulo transforma a vida desses dois homens no Evangelho, não há outra ação, não há por onde correr que não seja transformar as ações tendo uma vida nova em Cristo. Por isso, o amadurecimento das consequências da nova fé cristã, do batismo que faz todos filhos de Deus, fundamenta a base de uma sociedade mais igualitária. E aí, Paulo vai falar em Gálatas 3:23, né? Não há escravo ou livre, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que coisa mais linda! Somos um em Cristo Jesus. E ser um em Cristo é estar com Ele, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, é tudo único. Na Eucaristia, aquele pão se transforma no corpo de Cristo. Aquele vinho se transforma no sangue de Cristo. Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Então, não há como nós olharmos as pessoas, olharmos às vezes com o olhar da indiferença, o olhar da grosseria, o olhar da exclusão, porque todos nós somos parte desse grande ecossistema e precisamos funcionar, precisamos estar juntos. Por isso que Filemon é uma carta, né, importantíssima para nós que somos cristãos. Será que estamos realmente vivendo a liberdade que Cristo nos propõe? Será que o sacrifício feito por Jesus na cruz realmente surtiu efeito e hoje não somos escravos, não somos pessoas que são aprisionadas, mas em Cristo estamos salvos? Será que todo aquele sangue, será que toda aquela dor, aquela coroa de espinhos colocada em Jesus, realmente hoje nós fazemos jus a essa ação de Jesus? Paulo ele dá o exemplo, mesmo sendo seu pai na fé, após com toda a autoridade de Deus e da igreja, ele não se impõe para conseguir o que deseja. Paulo, ao falar em carta com Filemon, em nenhum momento ele grita, ele exige, ele fala agora eu estou mandando, em nenhum momento. E Paulo, pela sua personalidade, nós sabemos disso, ele era muito impositivo. Criado ali na mais alta estirpe, é, na mais arraigada tradição judaica, um filósofo de uma envergadura gigantesca, sabe pedir, sabe argumentar, sabe negociar. Tá? Então nós precisamos compreender que Paulo é hoje para nós sim um exemplo.
E esse exemplo precisa ser muito bem vivido e experimentado por todos nós também, tá? Paulo, ele é um modelo que se inspirou no modelo máximo, que é Cristo Jesus, tá? Então, nós precisamos entender tudo isso também. Então, para a gente fechar aqui o nosso momento dessa carta a Filemon, e eu ainda vou deixar alguns questionamentos para vocês, tá? Então, entre os versículos 8 e 16, Paulo pede que Filemon receba Onésimo como irmão em Cristo e não como escravo. Do 17 ao 21, Paulo se oferece para reparar qualquer prejuízo causado por Onésimo. Então, não bastou Paulo trazer a liberdade a Onésimo, não bastou Paulo pedir a Filemon que o trate como irmão, mas ele falou: qualquer prejuízo que ele causou com a sua ausência, por ter fugido, eu pago por isso. Olha a profundidade que Paulo tem na vida de Onésimo e também na vida de Filemon. E aí, como é de praxe de Paulo, né, ele vai terminar lá nos versículos 22 ao 25 as suas saudações com os seus momentos. Isso é muito importante, né? E aí eu queria só fechar aqui com vocês, quando vocês estiverem lendo esse texto, lá no versículo 20, ele fala o seguinte, tá? Posso voltar um pouquinho? Lá no 19, ó, ele fala o seguinte: eu, Paulo, escrevo de meu punho, eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto a meu coração em Cristo. Paulo apela para Cristo, para misericórdia, e Filemão com certeza não teve por onde correr. Filemão teve que aceitar a deixar Onésimo, antes o seu escravo, agora o seu irmão na fé, né? E Paulo, ele é muito incisivo. Então, Paulo, ele é uma figura extremamente carinhosa, carismática, né? E profundo conhecedor do amor de Deus, porque viveu na pele tudo isso, saiu de um extremo a outro, e Paulo é essa pessoa super importante para o nosso cristianismo, para as nossas igrejas nos dias de hoje. Precisamos nos inspirar mais no apóstolo Paulo, tá? No apóstolo Paulo. Por isso, vou deixar aqui para vocês alguns questionamentos importantes para a gente nesse momento de estudo, de reflexões. A primeira questão: você age por amor ou impõe sua vontade sobre os outros? A fé que você professa transforma suas relações sociais e profissionais? Há alguém que você precisa perdoar ou reconciliar? A partir da carta de Paulo a Filemon, nós podemos tirar inúmeras oportunidades para mudarmos quem somos, nos aproximarmos mais de Cristo, sermos mais de Deus, transformando o nosso redor, a nossa vida. E é por isso que, ao falar de Paulo, ao falar de liberdade, essa carta a Filemon, ela precisa ser muito lida e muito bem estudada também. Tá bom? Ok? Então, gente, eu agradeço demais a oportunidade de estarmos juntos nesse momento, tá? Que possamos aqui, em Cristo Jesus, levar a sua palavra, falar sobre ele, propagar, ecoar o amor de Deus aos quatro cantos. E você que me escuta aqui pela Escola Católica da Fé, acredito que seja importante nesse momento você levar essas palavras a mais pessoas, convide mais pessoas para participar dessa grande missão que nós temos aqui na Escola Católica da Fé, que é de evangelizar, né, nesse novo pátio, nessa nova praça que é o ambiente virtual. Que Nossa Senhora sempre nos abençoe e nos guie até o colo de nosso Senhor. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, obrigado por tudo e até mais.